Em audiência pública no Legislativo, na quinta-feira, 28 de setembro, a Secretaria Municipal da Fazenda apresentou o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023. O objetivo é avaliar se as metas fiscais propostas na LOA, Lei Orçamentária Anual, foram cumpridas. A audiência foi liderada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Geraldo Celestino, do PMN. O diretor do Departamento de Planejamento da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira, apresentou os dados do relatório. De janeiro a agosto deste ano, Guarulhos arrecadou receita líquida de R$ 3.832 milhões. O valor é 7% maior que o mesmo período do ano passado, mas equivale a 58% do previsto para todo o ano. De fato, os 58% é menos do que a gente esperava para esse momento. Mas a gente precisa entender que o orçamento é uma expectativa. E ele foi montado lá ainda em 2022. Ele começa a ser montado lá no meio do exercício de 2022, ele termina lá em novembro, dezembro. E naquele momento, a nossa expectativa em relação à economia era bastante mais otimista. Então a gente vinha com a expectativa de ter arrecadado mais nesse momento. Percebendo que esse dinheiro não entra, e o impacto dele é o quê? É um caixa reduzido. É menos recurso entrando, um fluxo de caixa bastante mais apertado no dia a dia. Para compensar isso, por exemplo, a gente solta uma medida como o PPI, que até o momento já incrementou em mais de 100 milhões a receita, vem um pouco para compensar essa perda. O aumento de 25% do IPVA e 19% do ISS, que geraram R$ 145 milhões a mais para os cofres públicos em relação a 2022, não foi suficiente para chegar à arrecadação esperada. O grande vilão desse desempenho foi o ICMS. Em 8 meses, o município obteve R$ 1.123 milhões desse imposto, pouco mais da metade do estimado para este ano. O IPVA subiu, da mesma forma também não temos o que fazer, não temos gestão alguma sobre o IPVA, mas ele subiu. O problema é que a dimensão do IPVA é muito menor do que a do ICMS. Em uma a gente está falando da ordem de 270 milhões e um outro num número que ultrapassa a casa do bilhão. Então é uma queda muito grande e um aumento pequeno quando a gente compara em ordem de grandeza os dois. O ICMS, fruto de um cenário econômico geral, que não é aquilo que era o esperado, então a projeção do Estado não está se concretizando. O ICMS, inclusive, chega a ser menor do que foi no ano passado. Até agora, o governo empenhou 4,7 bilhões em gastos e pagou 3,2 bilhões. As maiores despesas pagas até agosto ficam por conta das secretarias de saúde, com R$ 954 milhões e educação, com 876 milhões. A dívida do município no período totalizou R$ 2.448 milhões.